Queridos, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 3, verso 21 a 24. Tchau, Johnny, vai com Deus, viu? Tchau. Baixa essas calças, rapaz. Romanos 3, 21 a 24. Vamos ler todos juntos esses versículos. A palavra de Deus diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais um domingo nós clamamos pelo milagre da iluminação nas nossas vidas. Usa a minha boca como boca do Senhor agora, Pai. Ilumina também os meus irmãos, abre os seus ouvidos espirituais para que eles possam ouvir a voz do Senhor. Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos ver o Senhor na Tua palavra. Faz a Tua vontade em nós, ó Deus. Lembra-nos nesta manhã o quão seguro estamos nas Tuas mãos, embora nós somos pessoas fracas, mas a Tua palavra diz que quando somos fracos é que somos fortes, porque a Tua graça nos basta, Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus, lembra-nos nesta manhã que nós estamos nas mãos de Jesus e nada nem ninguém pode nos tirar das mãos dele. Fala conosco, Pai. Que o Senhor salve vidas nesta manhã. Deus, que pessoas que entraram aqui sem te conhecer possam te conhecer. Que nós possamos dizer: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas o meu Deus também. Ajuda-nos, ó Deus. Fala conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O tema da minha mensagem nesta manhã é a natureza da justificação. Esta manhã eu vou falar sobre a natureza da justificação. Qual que é o tema da mensagem? A natureza da justificação. Irmãos, esses versículos que nós lemos é o coração do Evangelho. Esses versículos aqui que nós lemos é o coração do que Paulo está expondo na carta aos Romanos. Aqui nesses versículos, Paulo ele nos mostra a essência do Evangelho. Ele nos mostra o que é o Evangelho. Paulo, a partir de agora, até aqui Paulo estava respondendo a seguinte pergunta, ou a seguinte questão. Paulo responde: quem é pecador? Paulo diz: todos são pecadores. Essa foi a primeira tese que Paulo trabalhou do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3. A partir de agora, o apóstolo Paulo ele vai responder a seguinte pergunta: como um Deus justo salva pecadores? Porque você vai conver comigo a seguinte ilustração. Eu quero que você preste atenção. Suponhamos que eu tenha cometido um crime grave. Então eu vou ser julgado aqui no fórum de Taboão. E o juiz de Taboão ele é conhecido porque ele é um juiz muito amoroso. Nosso Deus não é assim, Deus é amor. Aí eu chego lá perante o juiz, o promotor apresenta as provas do meu crime,
tem testemunhas, tem vídeos. Eu sou réu, eu confesso ao juiz, olha, não fiz mesmo, pratiquei mesmo esse crime. Só que esse juiz de Itapuã, ele é conhecido porque ele é o quê? Amoroso. E aí esse juiz, por ser amoroso, ele fala o seguinte: olha, você é culpado, mas eu vou te absolver, porque eu te amo. Pergunta: houve justiça neste caso? Então por que Deus é justo se Ele absolve a mim e a vocês em relação ao nosso pecado? Então, a partir de agora, Paulo ele começa a nos mostrar por que Deus é justo. E nós vamos ver por que Deus é justo, apesar de me absolver. Porque, convenhamos, eu e você somos o quê? Pecadores. Nós somos réus, confessos, diante do tribunal de Deus. Se o juiz aqui de Itapuã não é justo, se ele liberasse um réu confesso por amor, por que Deus seria? Nós vamos ver isso nos próximos capítulos, tá bom? Então não perca, porque aqui não é Netflix. Apesar daqui uns dias vai dar para ser. Vai ser Monte Alegre-Flix. Você vai conseguir voltar lá no... Mas meu irmão, igreja é igual assistir jogo de futebol. Uma coisa é você assistir na TV, outra coisa é no estádio. No estádio é bem melhor, tá certo? Mas vamos lá. Voltando para cá. Paulo então ele vai mostrar e vai responder essa pergunta: como um Deus santo pode ser justo ao justificar pecadores? Nós já vimos que somos todos pecadores. Paulo já nos mostrou isso. Agora, a partir destes versículos, Paulo ele abre as portas da graça. Paulo ele abre as portas da graça para nos mostrar que o caminho da salvação não depende de nós, para nos mostrar que o caminho da salvação ele depende única e exclusivamente de Jesus. A partir destes versículos é como se Paulo abrisse as cortinas e nos mostrasse o caminho da graça da salvação através de Jesus Cristo. Paulo, a partir de agora, vai mostrar que a salvação é obra exclusiva de Deus, feita por meio de Cristo. Quem salva é Deus. Por meio de quem? De Jesus. A salvação não depende de homens. Essa semana eu ouvi um pastor que eu gosto, mas que ele estava equivocado, biblicamente falando. Ele disse que a eleição, quando Deus escolhe alguém, é porque Deus está te dando a oportunidade de escolher. Não, Deus não nos dá a oportunidade. Porque se eu pudesse escolher, a obra da salvação seria de quem? De Deus ou minha? Do homem. Hoje eu escolhi a gravata que eu ia ver. Não é bonita a gravata? Não pode mentir. Deus está vendo. Está bonito, né? Mas eu não posso escolher se eu vou para o céu ou não. Porque eu não posso escolher se eu vou ser salvo. Porque Paulo ele nos mostra que a obra da salvação é exclusivamente de Deus. Eu e vocês não participamos disso. Você escolhe a cor da sua gravata, a cor do seu carro. Você escolhe o que você vai comer hoje de manhã. Você tem livre agência nesse sentido. Mas a obra da salvação é exclusiva de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a obra da salvação é exclusividade de quem? De Deus. E Ele nos salva por meio de quem? De Jesus. É isso que Paulo começa a mostrar neste versículo. Algumas pessoas chegavam a mim até aqui, já tem 6 meses que nós estamos expondo Romanos, e as pessoas falam: pastor, é só chicotada, é só chicotada. Então eu creio que agora você vai começar a ver a maravilhosa graça do amor do Senhor.
Se nesses 6 meses de exposição de Romanos, Deus nos lembrou o quanto nós somos pecadores, e nós fomos chicoteados ali pela ira de Deus, e nós vimos o quanto nós somos culpados diante de Deus, a partir dessa manhã o apóstolo Paulo começa a mostrar o quanto Deus é gracioso. E a palavra graça significa favor imerecido. É algo que Deus faz por nós sem nós merecermos. É algo que Deus faz por nós sem mérito algum para nós. Então, se nós vimos a primeira tese do apóstolo Paulo, de que somos todos pecadores, agora ele começa a expor uma segunda tese, de que a salvação é obra exclusiva de Deus por meio de Cristo. Qual que é a segunda tese de Paulo? Está ruim, pode melhorar. A salvação é obra exclusiva de Deus por meio de Cristo. Essa é a tese que Paulo vai nos mostrar. Paulo, portanto, ele mostra que a salvação é um ato de Deus e não do homem. Paulo ele vai mostrar aqui que a salvação acontece no céu e não na terra. O que significa isso? Foi Deus quem decidiu te salvar. Não é você quem decide ser salvo, Ele te escolheu por algum mérito seu? Não. Por quê? Você tem algum mérito? Não tem nenhum. Nós já vimos isso aqui nesses 6 meses. Então Paulo ele nos mostra que a justificação é graça de Deus e não mérito humano. Olha aí o versículo 24. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A justificação. Então qual a natureza da justificação? A justificação é graça de Deus e não mérito humano. Paulo ele nos mostra que a salvação ela é recebida pela fé e não pelas obras. Olha aí o versículo 28, nós não lemos hoje, mas vamos ler agora. Versículo 28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Você e eu somos justificados pela fé, não pelas nossas obras. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos, mas nós praticamos boas obras porque nós já fomos salvos. É diferente, não é? A salvação não é a nossa motivação a praticar boas obras, mas nós praticamos boas obras porque o Senhor nos salvou. Então, voltando ao nosso tema, só a introdução já foi 13 minutos. Aí o Bebeto pregou domingo e falei assim: peguei o sermão na hora. Isso aí é o pecado original. Mas vou tentar, tá bom? Então, qual a natureza da justificação? Primeiro ponto do sermão nessa manhã: a natureza da justificação é a manifestação da justiça de Deus. A natureza da justificação é a manifestação da justiça de Deus. Qual que é a natureza da justificação? Vejam isso aí no versículo 21. A Bíblia diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Em Romanos 1,17, o apóstolo Paulo escreve: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. No versículo 18 do mesmo capítulo 1, o apóstolo Paulo ele escreve: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, também que detêm a verdade pela injustiça. Do céu vem 2 coisas, de acordo com esse texto. Primeiro, do céu vem a ira de Deus contra todo o pecado, versículo 18. Mas do céu, de acordo com o versículo 21, vem a manifestação da justiça de Deus sobre aqueles que creem. O céu nos mostra que nós estamos debaixo da ira de Deus. Mas nós olhamos para o céu e vemos que também do céu nos vem a justificação de todos aqueles
que creem. Deus manifesta a sua justiça. Como? Enviando o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a justificação significa que a justiça é de Cristo e não nossa. A justificação significa que Deus enviou o seu Filho para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar. Por que Deus continua sendo justo? Porque eu não paguei o preço, mas Jesus pagou por mim e por você. A doutrina da justificação, ela manifesta a justiça de Deus, e ela manifesta a justiça de Deus por meio de quem? De Jesus. Quem é o justo que te representa? É o pastor da tua igreja? Não é. O justo que te representa é você? Não é. Deus é justo, porque o seu perfeito Filho morreu no meu lugar e nos nossos lugares. A justificação, a doutrina da justificação significa que Deus manifestou a sua justiça, enviando o seu Filho para nos salvar. Nós não conseguiríamos nos aproximar de Deus Santo, porque nós não conseguimos cumprir as exigências da lei. Não é assim, a gente ouve um sermão e a gente fala, eu vou mudar agora. Aí você vira, ali embaixo você já peca, porque você chega para tomar o café, o bando de esfomeado aqui da igreja não deixou um chazinho sem açúcar para você. Mas a nossa justiça não depende de nós, depende de Jesus. Mas pode tomar café, meu irmão, à vontade. O que Paulo falou? Quem quiser encher a barriga, enche aonde? Em casa. Minha avó já dizia, quem chega primeiro bebe água limpa. Essa geração já não pegou mais esse ditado. Está acostumado lá com aquele filtro geladinho da Eletrobras, sei lá, Electrolux, né? Isso é coisa para quem bebe água naqueles jarros de barro. A justiça de Deus só pode ser satisfeita mediante a fé em Cristo Jesus. Olha aí os versículos 22 e 23, se você puder ler comigo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, não importa se você é judeu, se você é gentio, se você é rico, se você é pobre, se você é macho, se você é fêmea, não importa se você é acadêmico ou analfabeto. O versículo 23 diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então não importa a sua condição. Talvez a sociedade ela olha para você e diz o seguinte: olha, aquele ali é um pervertido. Ou talvez a sociedade olha para você e veja um religioso exemplar. Mas se você não tiver Jesus, a sua religiosidade não serve de nada. Você pode ser um exemplo para as pessoas, um modelo para as pessoas, mas sem Jesus a religiosidade não serve de nada. A espiritualidade não serve de nada. Nós só podemos ser justificados por meio de Cristo Jesus. Então não importa qual é a sua situação, não importa como que você chegou aqui nesta manhã, creia que Cristo vai te salvar, creia que Cristo já te salvou, creia em Cristo. Nessa caminhada você vai falhar muitas vezes. Nessa caminhada, o orgulho vai tomar conta do seu coração. Você vai se tornar um teólogo do Instagram. E aí você vai começar a criticar todo mundo que pensa diferente de você. E você vai achar que só você é o dono da razão. Mas Deus já te salvou mesmo assim. Nessa caminhada você vai desanimar. Você vai falar: nossa, eu não quero mais, Deus. Eu não sou digno, Senhor.
Eu não sou digno de estar na tua presença. Mas aí o Espírito Santo vai te lembrar: Jesus já pagou o preço por você, filho. Segue em frente. Você está certo. Você não vale nada. Eu não vou falar o que você está pensando que eu ia falar, mas Jesus já pagou o preço por nós. Independente da sua condição, creia em Jesus. Creia em Jesus. Porque independente de sua condição, da nossa condição, em Jesus, Deus nos dá a vida eterna. Deus nos dá a salvação. Jesus, como eu já disse aqui, é aquele que morreu no nosso lugar. Por isso, Deus é justo. Porque a lei de Deus foi cumprida, a justiça de Deus foi satisfeita e nós fomos justificados. Então, o primeiro ponto é que a natureza da justificação nos mostra a manifestação da justiça de Deus por meio de Jesus. Segundo ponto do sermão: a natureza da justificação é um ato legal e não um processo existencial. O que significa isso? A justificação de Deus, a salvação de Deus é um ato, não é um processo. Quando Deus decretou lá na eternidade, a Bíblia diz que Deus te escolheu antes de criar o mundo. Eu fico pensando, mas o Senhor, antes de criar uma cidade tão bonita como Campo Belo, terra da promessa, Ele pensou em nós. Ele nos escolheu, Ele nos salvou. Porque eu não sei se vocês sabem, a minha cidade é a 8ª maravilha do mundo. Você precisa conhecer lá. A salvação é um ato de Deus e não um processo humano. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus nos salva, Ele diz: Ele nos criou e Ele disse: o William é meu. E aí o William, ele escolheu quem seriam os seus pais, ele escreveu a sua vida toda no livro da vida, a hora que você ia nascer e a hora que você vai morrer. Se Jesus não voltar, essa você também não vai escapar. Você escapou de umas aí, mas na hora que chegar, não escapa. Mas Deus escreveu, William, o dia em que Ele iria produzir em você um novo nascimento. E assim como foi com William, foi comigo, foi com você, é com todos nós. E o William, quando Deus disse: o William é meu, foi um ato. Quando Deus disse: irmãos, fulano de tal é meu, ciclano é meu, é um ato, não é um processo, não depende do que nós façamos. Tem gente que pensa que ser salvo é um processo, então ele pensa assim: olha, para eu ser salvo eu preciso ir à igreja todo domingo, para eu ser salvo eu preciso ler a Bíblia todos os dias, para eu ser salvo eu preciso abandonar esse pecado. Não, porque a salvação é um ato, e um ato de quem? Deus. Quem disse que você está salvo? Deus. E Ele diz uma vez só. Não existe esse negócio, de manhã eu estou salvo, na hora do almoço, o pastor Paulo Júnior fala isso, né? Na hora do almoço perdi minha salvação, porque eu deixei queimar o arroz. De tarde fui salvo de novo. Não, a salvação não depende de você. Você já foi salvo. Ela é um ato de Deus, ela não é um processo. Deu para entender? Você está salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Porque a salvação é obra exclusiva de quem? Por meio de quem? De Jesus. Não existe pessoas mais salvas e menos salvas. Todos nós aqui que cremos em Jesus estamos salvos. Louvado seja Deus por isso. A natureza da justificação. A natureza da justificação é a manifestação da justiça de Deus. A natureza da justificação é um processo, é um ato de Deus, melhor dizendo, é um ato de Deus. Em terceiro lugar, a natureza da justificação não é mero perdão, mas é remoção de toda culpa e de toda condenação.
Deus não apenas nos perdoou, mas Ele removeu toda a culpa e toda a condenação. A Bíblia diz: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não precisa olhar para o seu passado e se condenar. Você não precisa olhar para o seu presente e se condenar. Amanhã, no futuro, você vai pecar. Mas a justiça de Deus, feita por meio de Jesus Cristo, já consumou todas as suas condenações. Não há condenação. Seu cônjuge vai te condenar, a igreja vai te condenar, nós mesmos nos condenamos. Mas quando isso acontecer, nós devemos nos lembrar que não há condenação para nós. Deus não somente nos perdoou, como se perdoar fosse coisa pouca. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que Ele vai além de nos perdoar. Ele nos limpou, Ele lançou fora toda a nossa condenação. Então Deus olha para nós e nos vê como pessoas justas, porque Ele vê em nós Jesus Cristo. Ele não vê o Tiago, Ele não vê a igreja do Monte Alegre, Ele vê Cristo em cada um de nós. Então, irmãos, vamos seguir prosseguindo, vamos continuar prosseguindo, vamos para frente com Jesus, porque nós já fomos perdoados. E agora eu vou para a parte mais importante do nosso sermão, que é a aplicação. Eu estou doido para essa câmera vir e começar a me acompanhar aqui, quando eu começar a andar na aplicação. Vai ficar bom, vai? Mas a parte mais importante desse sermão é como eu e você vamos aplicar essa palavra nas nossas vidas. Eu e você não podemos sair daquele jeito que nós entramos. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Mas nós vimos nesta manhã que nenhum de nós podemos ser justificados diante de Deus mediante as obras da lei. Você que estava achando que estava sendo chicoteado pela exposição de Romanos, eu espero em Deus que nesta manhã você tenha visto as portas da graça serem abertas, como o Silvio Santos abriu as portas da esperança. Melhor do que isso, as portas da graça, porque às vezes lá na porta da esperança o coitadinho não recebia nada, mas nós aqui, ao desvendarmos as portas da graça, o Senhor nos lembra que Deus é justo, porque Ele manifestou a justiça dele em Cristo. No momento em que Paulo aqui em Romanos abre as portas da graça, ele nos lembra que a justificação é um ato de Deus. Você está salvo, você está seguro. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e de modo nenhum lançarei fora. Você e eu estamos seguros por causa de Jesus. E ao abrir as portas da graça, Paulo nos lembra que Deus nos perdoou, mas Deus lançou fora toda a condenação que havia contra nós. Vamos para frente. Talvez essa semana você pensou em desistir. Talvez essa semana, ou você tem vivido dias em que você tem dito a você mesmo: Senhor, eu não sou digno de te servir. E tudo isso é verdade, mas as portas da graça nos foram abertas nesta manhã e nos lembram que nós podemos continuar perto do Senhor. Declare isso aí no seu lugar: adore o Senhor. Não cante apenas, adore a Deus. Diga ao Senhor: eu quero estar perto de Ti. Senhor, eu quero Te louvar. Eu quero Te louvar, ó Deus, nas minhas vitórias. Eu quero Te louvar nas minhas quebras, ó Deus. Eu quero Te louvar, ó Deus, nas minhas provações. Deus, eu quero estar perto do Senhor, porque eu entendo, ó Deus, a Tua justiça manifestada por meio de Cristo. Eu entendo, Senhor, que eu sou salvo e nada nem ninguém pode me separar